Bem-vindo à ToledoMed. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, a revisão com a ToleMed sobre a síndrome da mononucleose. Sejam muito bem-vindos! Para alcançarmos a excelência diagnóstica e dominarmos provas rigorosas como o Revalida e o ENAMED, não dá para ficar apenas decorando sintoma isolado, não é mesmo? Nós precisamos compreender de verdade a base fisiopatológica profunda das doenças. E é exatamente esse nível de precisão cirúrgica que vamos aplicar aqui nesta nossa revisão estratégica. A nossa Masterclass de hoje vai passar por 6 pontos bem definidos. Vamos abordar o vírus Epstein-Barr, entender a sua apresentação clínica, destrinchar o diagnóstico e laboratório, passar pelos diagnósticos diferenciais e, por fim, fechar com as complicações e casos clínicos. Muito bem, começando pela seção 1, o vírus Epstein-Barr, sua patogênia e epidemiologia. A sequência de ataque do vírus Epstein-Barr não é em nada de aleatória, pessoal. Ele possui um tropismo muito específico. A porta de entrada principal acontece lá nas células epiteliais da mucosa da boca ou nas glândulas salivares. A partir desse primeiro contato, o vírus ganha acesso ao que ele realmente procura, os linfócitos B, localizados ali no tecido linfóide da faringe. É exatamente desse santuário linfóide que o vírus orquestra toda a sua disseminação pelo corpo. Guardem bem esse tropismo pelos linfócitos B. Entender isso é a chave de ouro para decifrarmos aquelas alterações clássicas no hemograma que veremos mais adiante. Falando de epidemiologia, nós já sabemos que o contato íntimo, notadamente o beijo, é a principal via de transmissão. É por isso que essa doença é tão prevalente entre adolescentes e adultos jovens. Mas prestem muita atenção aqui. O que realmente exige o nosso alerta vermelho são as associações oncológicas. O Epstein-Barr não é só um vírus que dá febre e mal-estar, não. Ele carrega um potencial carcinogênico absurdo. Ele tem uma ligação fortíssima com linfoma de Burkitt, com tumores de células B em pacientes imunocomprometidos e também com carcinoma nasofaríngeo. Essa capacidade que ele tem de ficar latente e transformar a célula é um conceito que despenca nas provas. Avançando agora para a seção 2. Apresentação clínica da mononucleose clássica. A linha do tempo dessa infecção é bem peculiar e devemos analisar com muito rigor. Diferente daquela infecção respiratória comum, o Epstein-Barr tem um período de incubação incrivelmente longo. Estamos falando de 4 a 7 semanas. Segue-se então uma fase prodrômica inespecífica que dura ali de 3 a 5 dias. O paciente sente cefaleia, um mal-estar crônico arrastado, fadiga extrema. Somente depois dessa janela super exaustiva é que a fase febril aguda realmente se instala, e ela pode persistir de 10 a 14 dias. Em casos mais selecionados, chega a passar de um mês. E quando essa fase aguda bate, ela traz uma tríade clássica que você não pode deixar passar. Primeiro, uma febre que costuma dar picos bem altos no fim da tarde, chegando lá nos 39 ou 40 graus. Segundo, uma faringite exuberante que, em 1/3 dos casos, tem até exsudato nas amígdalas e, frequentemente, petequias no palato. É exatamente isso que faz o diagnóstico diferencial com a faringite bacteriana ser um verdadeiro desafio clínico. O terceiro ponto é crucial: a linfadenopatia. Aqueles gânglios aumentados na região cervical posterior bilateral são, literalmente, a marca registrada da mononucleose. Se você juntar isso com o fígado e o baço aumentados, pronto, temos o quadro sistêmico desenhado. Agora, uma pausa rápida para um epônimo de altíssimo valor acadêmico: o sinal de Hoagland. O que é isso? Trata-se daquele edema bipalpebral transitório que muitas vezes é a primeiríssima coisa que o próprio paciente repara. Em provas de alta complexidade e bancas mais rigorosas, eles adoram cobrar esse detalhe, para separar quem realmente tem um domínio amplo da semiologia de quem só decorou o básico. E é aqui que mora a maior armadilha da medicina infecciosa. Pensem comigo, o paciente chega com uma faringite exudativa terrível. Muitos médicos olham, acham que é bacteriana e prescrevem um beta-lactâmico, como a ampicilina ou amoxicilina. E qual é o resultado? Uma reação na pele simplesmente explosiva. A chance de aparecer um exantema maculopapular difuso pula para até 90% dos casos depois dessa prescrição equivocada. Se você lê um caso clínico rash cutâneo após antibiótico para dor de garganta, a palavra mononucleose tem que vir imediatamente à sua mente como a hipótese número 1. Vamos para a seção 3. Diagnóstico e marcadores laboratoriais.
O hemograma do paciente com mononucleose é praticamente uma assinatura imunológica do vírus. Lembram daquele tropismo pelos linfócitos B que conversamos agora há pouco? Pois é, o reflexo laboratorial disso é uma linfocitose marcante, tanto relativa quanto absoluta, que atinge o pico lá pela segunda ou terceira semana da doença. Mas o achado soberano mesmo é a presença dos linfócitos atípicos. São essas células ativadas em resposta ao vírus que mostram a verdadeira guerra imunológica acontecendo ali no sangue periférico. Adicionalmente, em mais de 90% dos casos, você vai notar um aumento leve e silencioso nas enzimas do fígado, como AST, ALT e DHL, confirmando que o vírus está atacando sistemicamente, inclusive o tecido hepático. Para batermos o martelo no diagnóstico definitivo, a sorologia é imperativa. Historicamente, a gente utilizava muito a pesquisa de anticorpos heterófilos, que reagem com hemácias de carneiro e cavalo. Mas hoje em dia, a prática clínica moderna e de precisão exige marcadores mais eficientes. Os anticorpos específicos, e em especial o anti-VCA, que é o antígeno do capsídeo viral, são de longe a ferramenta mais usada e acessível para confirmar, sem deixar dúvidas, que estamos lidando com uma infecção aguda pelo Epstein-Barr. Seguindo em frente, seção 4. Diagnósticos diferenciais principais. O conceito crucial que precisamos entender aqui é a síndrome mononucleose símile. Prestem muita atenção. Citomegalovírus, toxoplasmose aguda, a fase aguda da infecção pelo HIV e a rubéola podem imitar a mononucleose de forma quase indistinguível. A clínica é parecida e eles também apresentam linfócitos atípicos no sangue. A grande diferença clássica de laboratório é que essas outras doenças não apresentam os anticorpos heterófilos. Portanto, na prática médica de alto nível, sentar e colher uma história epidemiológica minuciosa é a sua arma mais poderosa para direcionar a suspeita clínica correta. Chegamos à seção 5, complicações e abordagem terapêutica. A excelência médica se prova na capacidade de antecipar a catástrofe antes que ela ocorra. E a complicação estrutural mais temida aqui é, indiscutivelmente, a ruptura esplênica. Pensa no baço infiltrado de linfócitos, a cápsula dele vai afinando, ficando extremamente vulnerável, principalmente entre a segunda e a terceira semanas de doença. Além dessa urgência cirúrgica enorme, temos que vigiar de perto complicações hematológicas como anemia hemolítica autoimune por crioaglutininas e manifestações neurológicas bem severas, tipo encefalite e cerebelite. Como dá para ver, o vírus tem um alcance patológico devastador se o paciente não for bem monitorado. Apesar de toda essa complexidade sistêmica, a base do tratamento é surpreendentemente conservadora. A conduta padrão é puramente manejo de suporte, hidratação, analgésico, antitérmico e repouso absoluto. Esse repouso é inegociável justamente para prevenir a ruptura do baço que acabamos de comentar. E muita atenção a esta regra de ouro. O uso de corticosteroides é severamente restrito. Você só vai pensar em prescrever corticoides se houver um risco de morte iminente, como uma obstrução aguda das vias aéreas por conta de amígdalas gigantes ou uma complicação hematológica muito grave. Qualquer outra indicação em contexto de prova constitui um erro médico primário. Finalmente, seção 6. Casos clínicos de revisão. Vamos colocar a teoria à prova. A teoria só adquire real valor quando a gente consegue aplicá-la na prática. Analisem este cenário metodicamente comigo. Paciente menino, 13 anos de idade. Ele teve mononucleose há 1 mês e achava que estava 100% curado. Durante uma partida de futebol, ele desenvolve uma dor abdominal súbita, lá no quadrante superior esquerdo, com uma dor lancinante irradiando para o ombro. O exame revela uma pressão arterial de 80 por 50 milímetros de mercúrio. É um choque hipovolêmico evidente. Qual é o processo patológico que está acontecendo aqui? O diagnóstico irrefutável é a ruptura esplênica traumática, em um baço que já estava patologicamente suscetível. Aquela invasão maciça por linfócitos destruiu a arquitetura esplênica normal e enfraqueceu totalmente a cápsula de suporte. Um trauma que seria considerado menor, como um choque no meio do futebol, foi suficiente para provocar a ruptura dessa cápsula fina. Fazer essa conexão direta da fisiopatologia celular viral para a emergência cirúrgica macroscópica é exatamente o nível de integração que o Revalida exige de nós. Observem agora este segundo caso, que é de altíssima complexidade. Um adolescente de 13 anos, admitido no pronto-socorro, perdendo a força nas pernas. Ele apresenta uma paraparesia simétrica, perdendo os reflexos dos membros inferiores. Quando você investiga o passado recente, descobre um histórico de febre, amigdalite e o surgimento daquele exantema vermelho logo depois de tomar amoxicilina, cerca de 1 mês atrás. Como é que conectamos esse passado infeccioso com esse déficit neurológico que está subindo hoje? O gabarito aqui é categórico. Nós estamos diante de um quadro clássico de mononucleose infecciosa, brilhantemente denunciada por aquela reação alérgica à amoxicilina, mas que evoluiu de uma forma muito grave, para a síndrome de Guillain-Barré.
É o mecanismo autoimune pós-infeccioso desmielinizante na sua forma mais letal. O sistema imunológico foi ativado lá atrás pelo Epstein-Barr e agora, por engano, está atacando os nervos periféricos do próprio paciente. Identificar esse gatilho viral escondido na história é o que separa a prática médica mediana da verdadeira excelência diagnóstica. Nós concluímos essa nossa revisão estratégica reforçando uma premissa que é simplesmente inegociável. A excelência no diagnóstico da síndrome da mononucleose não permite que fiquem lacunas. Ela exige de você um domínio absoluto de todo o espectro patológico, desde saber ler uma simples linfocitose atípica no exame de sangue de rotina, até ter aquela visão crítica para prever uma complicação sistêmica severa antes que ela se torne irreversível. Estudem os fundamentos, entendam os mecanismos moleculares, pois, na loucura de um pronto-socorro, quando aquele exantema bizarro surgir ou quando a pressão despencar em um choque hipovolêmico, a sua equipe vai saber reconhecer a assinatura letal do vírus Epstein-Barr antes que seja tarde demais. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Gorro Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.